Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos que são muito utilizados em epidemiologia ou no dia a dia da clínica e que muitas vezes a gente não sabe o que eles significam. E ao longo do semestre eu vou falar sobre eles, então vamos entender alguns conceitos. Então, os primeiros conceitos que a gente vai conversar, né, são os conceitos do que é um surto, do que é uma epidemia, do que é uma endemia, do que é uma pandemia, porque são conceitos que são utilizados rotineiramente, né, e que muitas vezes a gente acaba não utilizando eles corretamente, tá? Então, quando a gente fala de surto, é algo localizado. Isso é muito importante que vocês entendam. Um surto numa propriedade, um surto numa granja. O surto é localizado. E aí vem dois conceitos que são extremamente trocados, tá? E o conceito é de epidemia e endemia. A gente tem uma epidemia quando a gente tem um número esperado de casos. Então, por exemplo, todo ano eu espero casos de tristeza parasitária bovina. Quando esses casos aumentam mais do que eu esperava, por exemplo, eu espero que esse ano a gente tenha menos casos de tristeza parasitárias, porque a gente está tendo um inverno frio, né? Então reduz a população de carrapatos. Então eu espero que tenha 20% de casos. Caso essa estimativa seja ultrapassada, eu tenha 30% de casos, então eu vou ter uma epidemia. Agora, quando a gente fala de endemia e pandemia, eu tô utilizando o que? Tá? Eu tô utilizando questões geográficas. E aí não mais questões, quantitativas. Então, toda vez que eu tenho uma quantidade de agentes naquela região, eu tenho uma endemia. Quando ela extrapola a quantidade, por exemplo, assim, ela atinge muitas regiões do planeta, eu tenho uma pandemia. Então, vamos dizer assim, a dengue é uma doença endêmica, tá? Por quê? Porque eu tenho casos todo ano na nossa região. No momento que ela extrapola a quantidade do que eu espero, tá? Eu tenho uma epidemia. No momento em que ela prende o mundo inteiro, eu tenho uma pandemia. Então, toda vez que eu espero uma quantidade, todos os anos eu espero quantidade dessa doença. Então, eu tenho uma endemia. No momento em que ultrapassa, eu tenho uma epidemia. No momento em que espalha em maior quantidade, eu tenho uma pandemia. Espero que esses conceitos tenham ficado bem claros, porque eles são extremamente importantes no dia a dia da clínica e das nossas falas. Uma palavra que a gente usa bastante para dispersão de doenças são aerossóis. O que são aerossóis? São essas gotículas que vocês veem na imagem que saem quando a gente respira, quando a gente tosse, quando a gente fala, quando um animal tosse, quando o animal respira, quando o animal emite o som normal da sua espécie, e elas propagam agentes causadores. Então, a transmissão de aerossóis é por ar, por veiculação respiratória, certo? Então, essa é uma forma de transmissão de doenças. E aí tem outro conceito que a gente utiliza muito em doenças como as encefalopatias, né? A doença da vaca louca, por exemplo, das encefalopatias, que é um caso autóctone e um caso alóctone, que são dois termos que são bem importantes que vocês entendam.
tá? Um caso autóctone é um caso que a gente adquiriu naquela determinada área geográfica. Então, por exemplo, encefalopatias que a gente adquire aqui no Brasil é um caso autóctone. Casos alóctones são casos, vamos lá, caso alóctone são um caso que a gente adquire fora, que são trazidos por viajantes. Então, o exemplo clássico é encefalopatia espongiforme bovina, a doença da vaca louca. A gente não tem nenhum caso autóctone no Brasil, tá? E também nenhum caso alóctone, tá? Por quê? Porque não contraímos a doença dentro do nosso país. Então, esse é o exemplo clássico de caso de encefalopatia. Outro exemplo, tá, seria casos de outras doenças que são importadas. Um exemplo disso, tá, é que a gente não tinha nenhum caso de influenza, né? Então, todos os casos eram importados. Hoje a gente já tem. Então, a gente tem casos autóctones de influenza no Brasil. Quando a gente fala de doenças de notificação obrigatória, tá? Dos programas nacionais, Programa Nacional de Tuberculose e Brucelose, de febre aftosa, de Programa Nacional de Sanidade Avícola, de Sanidade Suína, no dia a dia a gente tem uns termos que são extremamente importantes, tanto que eu trouxe o exemplo, né, do fluxograma de febre aftosa para vocês entenderem o que seriam, o que a gente fala, né? Então, primeiro ponto, quando se tem uma notificação de alguma doença por indivíduos ou por médicos veterinários, a gente tem um caso suspeito. Então, vai lá a Milena e notifica para o órgão de defesa sanitária. No caso aqui, a SIDASC. Tá? Então, foi lá a Milena e notificou que na propriedade do senhor X tinha um animal cambaleando, salivando. Então, esse passa, nesse caso, a ser um caso suspeito de alguma enfermidade. E nesse caso, com o animal cambaleando e suspeito, ele passa a ser um caso suspeito de doença vesicular. Então, eu fui lá e notifiquei, tá? Quando o serviço veterinário oficial vai naquela propriedade, tá? E vai verificar através dos sinais clínicos e depois da coleta de amostra, do vínculo epidemiológico, e ele olha e diz: nossa, esse animal tem realmente sinais clínicos compatíveis com essa doença. Então, ele é um caso provável. Então, quando o animal, por exemplo, tem sinal clínico compatível com a enfermidade X, ele é um caso provável, mas eu ainda não confirmei, porque eu ainda não fiz nenhum teste laboratorial. Então, nesse ponto, ele é um caso provável. Então, olha aqui, ó, eu tenho a suspeita de doença vesicular, o serviço veterinário oficial vai lá. Então, sinais clínicos compatíveis, tá? Com doença vesicular, um caso provável. Caso esse animal não tenha sinais clínicos compatíveis, esse caso é considerado descartado. Então, quando o animal não tem, ele tem sinais clínicos, mas não pode ser aquela doença, ele é um caso descartado. Então, ele sai da lista de possibilidade. Eu não coleto amostra, eu encerro o caso, terminou aí. Agora, caso o veterinário oficial vá naquela propriedade, tá?
e ache que ele tem, né, uma possibilidade de ter essa doença, ele é um caso provável. E aí, quando ele se torna um caso provável, ele tem que coletar amostra para confirmar. Se esse animal ele der positivo, tá, no exame clínico e no exame laboratorial, ele é um caso confirmado daquela doença. Então, ele tem sinal clínico, porque ele era um caso provável, e ele foi positivo no exame laboratorial. Então, também ele é um caso confirmado. Então, ele passa a ser exame clínico mais laboratorial confirmado. E se ele tiver ainda vínculo epidemiológico, mais confirmado ainda. Então, caso confirmado é todo aquele que é positivo. Positivo em sinais clínicos compatíveis, tá? Em exame laboratorial compatível e vínculo epidemiológico. Tá? Vínculo epidemiológico, ou seja, que tem na propriedade vizinha teve casos e ele entrou em contato. Então, vínculo epidemiológico. Vamos lá, olha só. Vou pegar a febre aftosa de novo para vocês entenderem todo esse esquema. Então, o veterinário, puxar do início para o final, tá? Todinho, toda a árvore para se diagnosticar essa enfermidade. Então, uma pessoa foi lá e notificou que tinha animais salivando. O médico veterinário oficial vai lá na propriedade, porque esse animal passa a ser um caso suspeito. Então, vai lá, confirma que sim, que pode ser uma doença vesicular. Então, esse animal é positivo para uma doença vesicular. Então, nesse momento, esse animal é um caso provável de doença vesicular. O que ele vai fazer? Ele vai coletar amostra. Quando ele coleta amostra buscando febre aftosa. Então, ele é um caso confirmado quando ele vem positivo para febre aftosa. Só que, nesse momento, clinicamente, ele é um caso confirmado para doenças vesiculares, que podem ser outras enfermidades que não febre aftosa. Quando ele vem positivo para febre aftosa, é que a gente diz que ele é um caso confirmado de febre aftosa. Então, ele tem sinais clínicos de doença vesicular e laboratorialmente ele é positivo para febre aftosa. Se o do vizinho tiver febre aftosa, tiver os mesmos sinais clínicos, então ele vai ser caso provável por sinal clínico, confirmado por sinal clínico, aí eu faço teste laboratorial, vai dar positivo, e como eu tenho essa proximidade, eu vou ter vínculo epidemiológico. Então, ele só é confirmado, tá, para uma enfermidade X depois do teste laboratorial, porque enquanto isso, no clínico, ele é provável para uma ampla quantidade de enfermidades. Enfermidades que tenham sinais compatíveis com febre aftosa, como ectima contagioso, tá? Então, provável, confirmado clinicamente. Vou dar outro exemplo. Tá? Um animal com sinais neurológicos. Então, eu vou lá, notifico um animal com sinais neurológicos. O serviço veterinário oficial vem na minha propriedade e verifica que sim, esse animal é suspeito para as doenças neurológicas, para síndromes neurológicas. Coleta amostra. Procurando o quê? São duas enfermidades com síndromes neurológicas: raiva e encefalopatia. Então, esse animal, ele é positivo, ele é um caso provável de raiva ou de encefalopatia, tá? Porque ele vai ser um caso, nesse momento, um caso provável de alguma dessas duas enfermidades. Mas ele tem sinal clínico
compatível com síndromes neurológicas. Aí eu coletei a amostra, ele veio positivo para raiva e negativo para encefalopatias. Então, nesse momento aqui, ele é um caso confirmado de raiva, um caso negativo de encefalopatias, certo? Espero que vocês tenham entendido essas diferenças. Então, ó, ele é um caso clínico provável de raiva, mas ele é um caso clínico confirmado de doenças neurológicas, porque ele entra nas síndromes neurológicas, que são grande quantidade de doenças, mas ele só vai ser confirmado para uma doença específica com o exame laboratorial. Então, outro termo. Temos o termo doença, que a gente já viu, né? Que doença é qualquer enfermidade à saúde, né? Qualquer dano à saúde. E agravo é qualquer alteração. Então, pode ser física, pode ser mental. Então, o agravo é superior à doença. Então, uma doença é um agravo, mas nem todo agravo é uma doença. Então, e outro ponto que a gente utiliza muito são doenças de notificação compulsória ou obrigatória. Obrigatória e compulsória é a mesma coisa, tá, gente? O que a gente tem? A gente tem doenças que estão na lista do Ministério, que são obrigatórias de ser notificadas às autoridades. Algumas são notificadas na suspeita, ou suspeita, como eu disse, só foi lá assinar o clínico. Outras são notificadas quando elas vêm confirmadas, positivas, né? Então, com exame laboratorial. Então, onde que eu encontro as doenças de notificação obrigatória do nosso país? Então, na Instrução Normativa 50, de 24 de setembro de 2013, aí você encontra as doenças. Vou dar alguns exemplos de doenças para vocês, ó. Se vocês passarem um mouse em cima da instrução normativa, ela vai levar vocês até a legislação. Então, por exemplo, a gente tem doenças erradicadas no país, ou seja, doenças que nunca ocorreram no país e que requerem notificação imediata de qualquer caso suspeito. Então, sinal clínico suspeito, tá? Ou diagnóstico laboratorial positivo devem ser notificadas. Então, por exemplo, brucelose, mas por Brucella melitensis, não por Brucella abortus, ela tem que ser notificada em qualquer caso suspeito. Peste bovina, miíase por esse tipo de parasita, né? Então, trichinelose, que é uma enfermidade que a gente pesquisa toda vez no abatedouro, todo animal é pesquisado. Então, a gente não tem no país, caso ela seja positiva ou suspeita, né? Qualquer caso positivo tem que ser notificado. Isso para múltiplas espécies. Quando a gente fala, por exemplo, de aves, eu tenho aqui, ó, a influenza aviária, né? Então, qualquer caso suspeito deve ser notificado. Em bovinos, ó, tripanossomose, mas transmitida pelo Tsetse, que é uma mosca específica, né? E não pelas nossas moscas normais, tá? Normais. Então, outro tipo imediata de qualquer caso suspeito, mas são doenças que já ocorreram no Brasil, mas que, se elas vierem ocorrer, a gente tem que notificar qualquer caso suspeito, antes até de fazer o diagnóstico laboratorial. As demais não tinham no Brasil, essas aqui já tiveram. Por exemplo, raiva. Raiva é uma doença de notificação obrigatória, tá? Imediata de caso suspeito. Então, se você tem um caso suspeito de raiva, você tem que notificar a SIDASC que você tem um caso suspeito de raiva.
por exemplo, scrape, né? Peste suína clássica, doença de Newcastle, encefalopatia espongiforme bovina. Mas, prof, você disse que não tivemos nenhum caso. Não tivemos nenhum caso contraído por alimentação de encefalopatia. Mas a gente tem casos de alteração genética dos animais. Então, tem que ser notificado. E aqui, quando eu tenho notificação obrigatória de qualquer caso confirmado. Então, um caso confirmado é aquele caso que tem diagnóstico laboratorial junto ou diagnóstico clínico específico para aquela doença, né? Então, por exemplo, salmonela. Salmonela, eu vou notificar caso for positivo, mas depois do diagnóstico laboratorial. Tá? Tuberculose e brucelose, também eu faço diagnóstico laboratorial, deu positivo, eu notifico. Aqui, ó, notificação mensal de qualquer caso confirmado. Então, botulismo, cisticercose, então, ó, futirute, toxoplasmose, tétano. Então, são várias. Mensalmente, eu mando a notificação de casos para os órgãos oficiais dessas enfermidades. Então, vamos a outros conceitos bem comuns no nosso dia a dia. Zona infectada, zona de proteção, área perifocal, área de vigilância, área de proteção. Vamos lá. Uma zona infectada é uma área geográfica onde eu tenho casos. A zona de proteção serve para conter esses casos nessa área geográfica infectada ou então proteger para que não se leve para outras regiões ou proteger aquele país que é uma zona livre. Vou dar um exemplo agora da febre aftosa. O Brasil é um país livre de febre aftosa, sem vacinação. As áreas de fronteira são áreas de proteção, são zonas de proteção, onde eu tenho que adotar medidas para que a enfermidade não entre no nosso país. Então, se passa a ser uma zona de proteção para se manter o estado sanitário. Quando a gente pega, normalmente a gente usa círculos concêntricos, que depois eu vou explicar para vocês também sobre isso, para conter uma doença. Então, eu tenho o quê? Aqui eu tenho uma zona infectada. Então, eu tenho uma área geográfica com casos da enfermidade. E aqui eu tenho uma área geográfica sem casos. Essa área geográfica sem casos é a nossa zona de contenção ou a nossa zona de proteção. Por quê? Porque eu vou utilizando medidas fazendo com que ele fique no centro, né? Que ele não saia daí. Se eu não utilizo medidas, ele se espalha, tá? Então, é a mesma coisa numa briga, né? Quando as pessoas ficam na volta, fazendo o quê? Que só fique naquele espaço, aquela briga, né? Então, na zona infectada, eu tenho os casos. Eu não deixo, na zona de proteção, eu faço uma barreira para que não se espalhe. Então, eu uso medidas que empurrem para conter aquela propagação daquele vírus, daquela bactéria, que for. E aí, normalmente, eu tenho um foco. Esse foco é onde ocorre casos. Ao redor do foco, onde eu não tenho casos, mas são circunvizinhos ao foco, ou seja, proximamente àquele foco, eu tenho a área perifocal, onde eu vou ter que utilizar medidas muito mais drásticas para conter aquele foco, para que ele não se espalhe. Então, a área perifocal, ela entra na zona de proteção, na zona de contenção. A área de vigilância é a área em torno da área perifocal. Então, a área perifocal pode vir a se tornar um foco. Para isso, eu vou utilizar uma
uma medida na área de vigilância para que ele se mantenha mais próximo ao foco e à área perifocal. E ao redor da área de vigilância, eu vou fazer uma área de proteção, tá? Para que esses casos fiquem contidos. Então, na área perifocal, por exemplo, eu vacino todos os animais. Na área de vigilância, eu não deixo nada sair, só circular nessa área. E na zona de proteção, né, na área de proteção, eu vou fazer o quê? Eu vou criar outras medidas que mais rigorosas com, por exemplo, proteger vir coisas de fora que entre na zona de proteção, mas que não saia absolutamente nada de lá, tá? Então, essas 3 áreas aqui, área perifocal, área de vigilância e área de proteção, fazem parte da zona de proteção. O foco está na zona infectada. Então, vou pegar o exemplo aqui da raiva, depois eu explico o que é um círculo concêntrico, o que é um bloqueio linear para vocês, mas só para vocês entenderem. Olha só, aqui eu tenho o foco. Então, no foco, eu vou adotar medidas como fazer o sacrifício de todos os animais para evitar que a doença se espalhe. Na área circunvizinha, que seria aqui, ó, a área em laranja, é a área perifocal. Na área perifocal, eu vou adotar medidas para que não se disperse. Se, por exemplo, se o vírus andar, no caso de febre aftosa, tá? Se o vírus vir para cá, ele encontre barreiras para que ele não se espalhe. Então, na zona perifocal, eu vou coletar amostra e eu vou vacinar, por exemplo, todos os animais, vou impedir movimentação. Já aqui, ó, eu tenho a zona de vigilância. A zona de vigilância, ela e junto com a área perifocal, elas são extremamente importantes justamente para que se contenha, né, esse avanço dessa enfermidade. Então, uma das medidas, tá, é a investigação de casos. Então, o veterinário vai na busca de casos, tá? Coleta de amostras e inspeção de propriedade. E também alguma restrição de movimentação. E aí a zona de proteção, a área de proteção é a que mais vai atuar na movimentação e na restrição de produtos, para que tanto a área perifocal, quanto a área de vigilância, quanto a área de proteção, mantenham o vírus só no foco e ele não se espalhe. Para isso, pessoal, eu posso utilizar 2 medidas, tá? 2 modelos de bloqueio, a gente chama, né? 2 modelos de contenção dessa enfermidade. Então, o modelo de círculos concêntricos, que é o mais utilizado, tá? E ele serve justamente quando eu tenho dispersão de casos não de forma linear. O bloqueio linear, né? O modelo de bloqueio linear, eu utilizo quando é uma enfermidade linear. Como que eu adoto eles? O bloqueio linear, ele é só utilizado para raiva, tá? Pessoal, sendo bem sincero para vocês, porque ela é transmitida por um mamífero, um vírus, mas ele é transmitido por um mamífero que pode ter hábitos como seguir curso de rio, seguir uma floresta, uma estrada, uma zona de trem, onde ele possa se esconder. Enfermidades transmitidas por via aérea, tá? Como a febre aftosa, a influenza, é difícil a gente adotar um bloqueio linear. Por quê? Porque esse tipo de enfermidade, ela pipoca em vários locais. Se a enfermidade começar a aparecer em vários locais sem ter uma sequência linear, eu vou adotar um modelo de círculos concêntricos, que é um modelo para abafar no centro. Agora, quando ela é uma doença linear, ó, aqui assim, ó, eu vou adotar, então, toda essa parte de bloqueio. Então,
ó, os casos começam assim, e aí eu vou adotar para cá e para baixo. Por quê? Porque eu vou pegar um quadrado, mas no seu geral, o mais adotado são modelos de círculos concêntricos. Então, vamos lembrar um pouquinho de imuno, né? Imunidade ativa, tá? É aquela que é obtida através da exposição ao agente, né? Imunidade passiva é aquela que vem da mãe, né? Então, imunidade passiva sempre da mãe, imunidade ativa é aquela que vem do agente, através de vacinação, ativamente nosso. Mas eu vou dar outro conceito que é bem importante, que é a imunidade de grupo. O que é uma imunidade de grupo? A imunidade de grupo ela visa a erradicação de uma doença. A gente utilizou essa informação, esse conceito bastante na pandemia, tá? Onde a gente tem o quê? Uma população com, por exemplo, vacinada e uma população suscetível. Para quê? Para que a gente, ou uma população que ficou doente, então tem imunidade, e uma população que não ficou doente, então é uma população suscetível. O que aconteceria? Naturalmente, quando a gente tem uma população imune e uma população suscetível, o vírus ou a bactéria, eles vão começar a diminuir a sua circulação, porque ao chegar, eu sou uma pessoa suscetível, vocês são pessoas que são não suscetíveis porque já tiveram contato, têm imunidade para aquela enfermidade X. O vírus chegou em mim, eu desenvolvo a doença, e aí eu não tomo nenhuma medida de proteção e eu circulo no meio de vocês normalmente. O vírus vai ser transmitido para vocês. Quando ele chegar até vocês, como vocês têm imunidade, vocês não desenvolvem. No seu geral, se espera, né, que o corpo de vocês combata esse patógeno, claro, se vocês não tiverem nenhum problema de imunidade, e acabe parando aí. Então, ele vai continuar se circulando, mas a quantidade que vai circular vai ser baixa a ponto dele quase ser zerado, né? Então, é o que a gente faz com a brucelose aqui no Brasil. Em vários locais, a gente ainda vacina para brucelose. No estado de Santa Catarina, a gente não vacina para brucelose, mas a gente utiliza a imunidade de rebanho e a imunidade de grupo, tá? É a mesma coisa. Onde a gente faz o quê? Se espera que nos locais onde se tem uma prevalência muito alta, então uma quantidade de casos alta, no passado e no presente, tá? Muito alta, a gente continua vacinando para que até essa quantidade, e fazendo diagnóstico, vacinando e fazendo diagnóstico, vacinando e fazendo diagnóstico, vacinando e fazendo diagnóstico, até que a quantidade de casos novos seja 0,05, como é no estado de Santa Catarina, onde eu paro de vacinar. Porque eu nunca consigo chegar a zero uma doença, né? Mas é considerado quase que Santa Catarina não tem mais casos de brucelose, que ela é erradicada porque ela tem a menor quantidade de casos de brucelose do Brasil inteiro. Então, isso se espera também nos outros locais. Então, quando chega-se nesse ponto, se para de vacinar. E aí eu tenho que utilizar outras medidas, né? Então, eu não posso baixar guarda para proteção dessa enfermidade. Então, todo animal que adentra tem que ser diagnosticado, eu tenho que utilizar muito mais outras ferramentas para que essa enfermidade não chegue. E aí a gente conta com bom senso dos nossos produtores e dos nossos colegas veterinários. Outro conceito é vulnerabilidade. Vulnerabilidade é o conjunto de fatores que tornam, tá, aquele agente ser mais fácil que ele entre ou não naquele país. Então, por exemplo,
Santa Catarina, ela tem uma vulnerabilidade considerada baixa para a entrada de brucelose. Por quê? Porque aqui a gente tem barreiras sanitárias nas principais, né, áreas de fronteira. A gente tem o teste é quase obrigatório no estado, né? Ele é obrigatório para compra e venda, né? Então, isso torna Santa Catarina um estado de vulnerabilidade baixa. Agora, quando eu burlo, né, essas medidas, eu passo a ter uma vulnerabilidade alta. E um exemplo, por exemplo, influenza, a gente tem uma vulnerabilidade alta, porque não tem como eu delimitar céu, né? Então, a gente tem uma vulnerabilidade alta para a transmissão da influenza dentro do país. Quando a gente define inquérito e investigação num contexto epidemiológico, a gente tem que o inquérito é quando a gente coleta os dados, ou seja, a anamnese. Na anamnese, a gente pergunta ao proprietário algumas informações sobre aquele animal, então a gente está fazendo o inquérito. A investigação, diferentemente do inquérito, a gente vai se aprofundar nas causas. Então, a gente tem um norte e a partir desse norte a gente vai pesquisar mais informações. Por exemplo, tá? Chega um proprietário com queixa de vômito do seu animal. Então, a gente começa a perguntar para ele o que comeu, quanto tempo, isso é inquérito. A partir daquela causa, o vômito, a gente faz um monte de exames para poder identificar melhor qual que é o agente, o que levou a isso. Isso é uma investigação epidemiológica. Termos como vigilância ativa, vigilância passiva, recidiva e recorrente. Então, quando a gente fala de vigilância ativa, né, de busca ativa, é quando a gente vai procurar os casos. Passiva é quando a gente espera que os casos venham até nós. Por exemplo, diagnóstico de raiva através da coleta de sangue dos morcegos é uma busca ativa. Ou seja, eu coleto amostras dos morcegos e vejo se o vírus da raiva está circulante. Quando o proprietário vem e nos notifica sobre casos de raiva, isso é uma vigilância passiva. Na febre amarela, tá, gente? A morte de bugios nos indica uma vigilância passiva. Por quê? Porque eles morrem e a gente coleta informação para ver do que eles morreram, né? E isso vai nos dando informação que o vírus da febre amarela está circulante, então a gente tem que utilizar, né, medidas para conter essa enfermidade. E uma das principais medidas para a febre amarela é a vacinação. Reincidiva é quando, e recorrente não é a mesma coisa. Uma doença que a gente tem reincidiva é a mesma doença numa nova exposição. Recorrente é quando ela volta, mas a pessoa ou o animal ainda não se curou. Então, é uma nova manifestação sem uma nova contaminação. Então, essas duas diferenças são bem importantes. Então, reincidiva tem que ter uma nova exposição. Agora, recorrente não necessita de uma nova exposição. O que é uma população e o que é uma amostra? Uma população é um grupo de indivíduos, animais ou pessoas que a gente pretende investigar.
E quando a gente fala de amostra, é um conjunto extraído daquela população. Então, por exemplo, a gente vai estudar a população de vacas holandês. Tá, isso é população. Agora, dentro da população, a gente vai estudar as vacas holandês nascidas de maio desse ano. Então, isso é uma amostra dentro daquela população. Outro termo que a gente usa é variáveis. O que são variáveis? São as características que a gente vai analisar. E as variáveis, elas podem ser quantitativas ou qualitativas. Quantitativas, quando se refere a algum número, né? Peso, idade, altura, algo que seja numeral. E qualitativa, algo que não possa ser avaliado por número. Por exemplo, grau de dor é uma variável quantitativa, tá? Porque a gente avalia na escala de Glasgow, eu acho que é assim que se pronuncia, por número. Qualitativa, por exemplo, pelagem, sexo, tudo que for presença de sintoma, ausência, são variáveis qualitativas. E isso, pessoal, mas por que eu tenho que determinar uma variável quantitativa e uma variável qualitativa? Porque isso vai nos indicar o melhor tratamento, às vezes, a forma como a gente vai conduzir, né, aquele mecanismo de prevenção. Então, por exemplo, uma variável qualitativa. Por exemplo, fêmeas. Como que eu vou proceder? Isso é uma variável qualitativa. Prevenção de câncer de mama, tumores mamários, né? Castração. Então, são ações que a gente faz automático e que elas têm nome e sobrenome, mas a gente, no seu geral, não utiliza essas informações dessa maneira, mas elas são. Só se tem esse parâmetro porque foi primeiro avaliado variáveis qualitativas e quantitativas. E aí a gente tem outra definição que é o viés. O que é o viés? O viés é o erro sobre a precisão dos resultados. Como assim? Em epidemiologia, um erro tá, por exemplo, na quantidade de animais que a gente escolhe, protocolo de análise, por exemplo, protocolo de uma análise bioquímica, a variação por causa do aparelho, por causa do reagente, mudou o lote, todos esses pequenos pontos que podem interferir no resultado são viés. E esse viés pode levar a uma conclusão errada. Um erro é algo estrondoso. O viés são esses pequenos erros que levam, então, a soma deles gera um erro grande e que pode levar a resultados de forma errônea. Então, pessoal, não esqueçam dessa frase, tá? Eu acho ela fantástica. E comecem. Eu acho que no quarto semestre já dá para começar a pensar mais, não só com o coração, mas com a cabeça também. E atitudes serem tomadas. Beijo!